Então, tranquilo aí. Vamos para 5. A 5 vai dizer assim. A frase do texto 1, em que o verbo sublinhado admitiria. A frase do texto 1, em que o verbo sublinhado admitiria a forma de concordância verbal indicada entre parênteses. Ele diz na letra A, existem. Você também pode dizer existe no singular. Certo? No singular. Na B, somos bonzinhos. Ele diz que o somos você pode trocar por são. Na C, sinta, você pode trocar por sintam. Na D, acabamos, você pode trocar por acaba. E na E, ter, você pode trocar por terem. Pessoal, ele fala o quê? Admitiria. No caso aqui, ele vai falar sobre dupla concordância. E aí eu tenho que ficar atento, pessoal, porque essa questão está cobrando sobre sujeito composto. Professor, o que é um sujeito composto? Sujeito composto é o sujeito que tem 2 ou mais núcleos. Tranquilo? Então, observe o seguinte. De acordo com a sequência, eu vou ter um tipo de concordância. Observe o seguinte. Se eu disser para vocês, olha, sujeito, mais verbo, eu vou ter uma análise. Certo? Então, qual é a análise, gente? Olha, sujeito. Compreenda sujeito como núcleos, ok? Ou seja, o sujeito composto ele vem antes do verbo. Quando vem assim, a gramática fala que a concordância é chamada de concordância gramatical. Concordância gramatical. Essa concordância gramatical vai dizer que o verbo deve ir para o plural. Então, quando eu tenho sujeito, verbo, ou seja, o sujeito composto antes do verbo, há a concordância o quê? Gramatical, em que o verbo deve ir para o plural para concordar com os dois. Ó. O verbo vai para o plural para concordar tanto com o primeiro, tanto com o segundo. No entanto, pessoal, se houver a inversão, ou seja, se o verbo vier antes, aí eu vou ter verbo mais sujeito é igual. Se for assim, haverá 2 tipos de concordância. Haverá 2 tipos de concordância. Haverá 2 tipos. Poderá haver a concordância chamada de concordância gramatical, ou você pode fazer a tal da concordância atrativa. Quando eu digo concordância gramatical, eu vou usar no plural para concordar com os dois. Então, eu vou pegar o verbo e vou concordar com quem? Com os dois. Com os dois. Concordância atrativa, ela é feita com o mais próximo. Ela é feita com o mais próximo. Então, eu vou pegar o verbo e concordar com o mais próximo. Então, tem que tomar muito cuidado com esse detalhezinho aqui. Então, vamos citar um exemplo aqui para facilitar a vida de vocês. Olha só, eu vou dizer assim, ó. Água e luz faltaram aqui. Observe que eu vou ter, ó, o que é que faltaram aqui, ó? Água e luz. Faltaram. Observe que eu tenho exatamente a sequência 1, em que eu tenho os sujeitos compostos antes e o verbo depois. Então aqui, ó, eu só posso dizer faltaram, concordando tanto com água quanto com luz. Agora, se eu inverter a posição, aí eu vou dizer faltaram água e luz aqui. Observe só, eu vou ter, ó, o verbo. O que é que faltaram aqui?
água e luz. Ó. Água e luz. Observe só que eu vou ter o quê? Sujeito composto posposto ao verbo. Eu tenho depois. Aí eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso concordar no plural com os dois, ou eu posso concordar apenas com o mais próximo. E aí nessa relação aqui, ó, eu posso dizer, ó, faltaram água e luz, faltaram concorda com água e luz. Como também eu posso vir aqui e dizer faltou água e luz, e o uso do verbo no singular vai concordar apenas com o mais próximo. Então essa regra aqui que a banca FGV cobrou, né? Em que ele diz assim, vamos voltar? Admitiria a concordância verbal indicada entre parênteses. Quando eu venho para cá e pergunto o que é que existem, ó, existe é verbo, aí eu tenho a verdade e a mentira. Eu tenho um sujeito, ó, eu tenho exatamente isso, ó, verbo mais sujeito mais sujeito. Ele na frase diz, ó, existem no plural. No plural está concordando com quem? Com os dois. É possível no lugar de existem falar existe? Sim. E aí se eu digo isso, vai concordar apenas com quem? Vai concordar apenas com o mais próximo. Então, olha só, a resposta dessa questão 5 é a alternativa de letra A. É a alternativa de letra A. Deu para compreender? Tira o print, ó, sujeito composto, sujeito, sujeito, verbo, concordância gramatical no plural, verbo, sujeito, sujeito, concordância atrativa no plural ou concordância gramatical no plural ou concordância atrativa. Alguém pode me perguntar, professor, então quer dizer que sempre, a gente não gosta muito, vocês não gostam muito de perguntar sempre, né? Quer dizer, professor, que quando for o item 2, verbo, sujeito, sujeito, sempre eu vou poder usar ou no plural ou no singular? Não é assim. Não é assim. Ah, é plural ou singular? Não é assim. Você pode preencher com a concordância gramatical ou atrativa. Ocorre que a atrativa segue o quê? O número do mais próximo. Então, se eu disser para vocês aqui, ó, chegaram os livros e apostilas. O que é que chegaram? Os livros e apostilas. Se eu concordar com os dois, eu vou dizer chegaram. Se eu concordar com o mais próximo, eu vou dizer chegou. Então, observe que o mais próximo é plural. Então, não tenho como dizer aqui nessa frase chegou os livros. Eu poderia dizer assim, ó. Chegou o livro e a apostila. Poderia dizer chegou ou chegaram. Então, neste caso aí, ó, chegou concorda só com o livro. Chegaram concorda com o livro e com a apostila. Comenta aí se você compreendeu como é que funciona essa ideia do sujeito composto. Comenta aí, pessoal. Vocês estão caladinhos aqui. Vocês gastaram tanta energia aí no adjunto complemento.